Olá, hoje eu estou aqui para fazer uma análise do conto Vasalisa, um conto profundo, riquíssimo no nosso processo de desenvolvimento, de amadurecimento do feminino. Esse conto a versão que eu uso aqui tá no livro Mulheres que Correm com os Lobos, mas a minha análise vai muito além. Então eu vou deixar aqui para vocês o que eu analiso deste conto incrível que todas devem conhecer. Se você não conhece, tem um vídeo aqui em que eu conto esse conto resumidamente, que já é uma boa forma de começar a conhecer essa narrativa fantástica. Bom, vamos lá. O conto é tão cheio de simbologias e metáforas que eu vou dividir essa análise em algumas partes, tá? Vamos começar, essa aqui é a primeira parte. A primeira lição colocada pela autora Clarissa nesse conto da Vasalisa, é a gente deixar a mãe boa demais morrer. Dentro do nosso amadurecimento psíquico, principalmente quando a gente está chegando já numa fase de pré-adolescente, adolescente, a gente precisa ser iniciada na vida adulta. E como é que isso acontece? A gente vai se desconectando da nossa mãe, a gente vai se tornando autônoma, a gente vai aprendendo a cuidar de si, deixando de ser filha para ser alguém no mundo, a ter uma vida adulta. Então, quando a mãe de Vasalisa morre, tá lá no leito de morte, é um momento simbólico de que a nossa mãe interna, a nossa mãe boa demais, precisa morrer dentro de nós. A gente precisa deixar de ser filha para ser mãe. Agora, o que acontece? Nessa situação, a gente pode passar por duas maneiras nesse processo de iniciação de deixar a mãe boa demais morrer. Se você teve uma mãe negligente, se você teve um mau relacionamento com a sua mãe, se a conexão entre vocês foi uma conexão negativa, tóxica, ruim, você pode passar a sua vida inteira adulta nesse lugar de menina ferida, esperando receber o amor dessa mãe boa demais, que não foi boa demais para você. E aí o que pode acontecer? Você ficar ali parada, né, presa nessa ausência, esperando que o mundo te dê o que sua mãe não te deu. E isso pode acontecer você, por exemplo, se endividando, né? Você cobrando demais dos outros por não ter recebido da sua mãe, por se sentir injustiçada, né? Por sentir que o mundo não te dá o que você merece, né? Pode gerar muita mágoa, muita raiva, se tornar uma mulher masculinizada, raivosa, porque não houve essa conexão positiva, emotiva, afetiva com a mãe. Então, isso se torna um emaranhado na sua vida. Isso aí é um assunto que a gente pode falar em termos sistêmicos. Mas no caso aqui, voltando para o conto, o que pode acontecer também é que você tenha tido uma mãe suficientemente boa, bondosa, afetiva, como foi o caso da Vasalisa. A mãe dela amava muito ela, embora estivesse ali no leito de morte, a mãe ainda tinha um amor muito forte por Vasalisa. O que ela fez? Ela entrega para Vasalisa uma boneca. O que representa isso? Um rito de passagem. Ela passa para Vasalisa o bastão de todo o conhecimento ancestral feminino, de se cuidar, de se nutrir, de se proteger, de se conhecer emocionalmente, para que a Vasalisa possa ir para o mundo com essa bênção, com esse legado do feminino, que é colocado na figura da mãe, através da boneca que a Vasalisa ganha. Aí tem alguns outros aspectos aqui, que a autora, a Clarissa Píncola, destaca, que eu acho muito interessante, que ela fala assim: a mãe protetora, vigilante, não pode estar na vida instintiva da mulher adulta. Ou seja, por mais que doa, a gente tem que se desapegar dessa mãe boa demais pra gente crescer, pra gente virar uma adulta completa. Às vezes a mãe boa demais, ela se torna uma mãe manipuladora, ela se torna uma mãe super protetora para poder suprir as próprias lacunas, as próprias questões emocionais, através de continuar controlando a filha adulta, não deixar a filha amadurecer. E isso também é ruim. Excesso de amor e de afeto também é ruim. Então tem que haver um equilíbrio. Aí eu pergunto para vocês: qual é o histórico que você tem com a sua mãe? Como é que você fez essa desconexão com a sua mãe? Você recebeu essa boneca? Você recebeu esse legado da ancestralidade feminina? Né? Porque se você não tiver feito isso, você pode estar aí presa nesse lugar esperando essas coisas
serem resolvidas. Então, dentro desse primeiro momento, a gente tem que ter a lição de deixar morrer, deixar ir o que tiver que morrer, o que tiver que ir, mesmo sendo alguma coisa boa, que é a mãe cuidadora, né? Porque a gente tem que incorporar isso na gente, né? E aí, a partir disso, a gente tem que colocar algo no lugar, que é assim, bom, agora que eu recebi essa boneca, né? Agora que eu tenho esse feminino meu, o que eu vou fazer com isso, né? Para onde que eu vou com isso? Né? Como é que eu vou cuidar dessa boneca, que a mãe fala que a boneca precisa ser alimentada? Então agora cabe a mim alimentar a boneca, né? Alimentar a conexão com a intuição, né? Com os nossos instintos que nos ajudam a nos proteger, a gente se proteger, né? Pensa que se a gente estivesse vivendo numa floresta ainda nos tempos primitivos, são os instintos que nos ajudam a sobreviver, e a intuição, né? É um grande instinto, né? Uma forma da gente se proteger e olhar para o mundo, conectada com o mundo, né? Além disso, a gente precisa nesse momento também observar que vozes internas nos acompanham, né? São essas vozes de que tudo é perigoso, você não pode se aventurar, tudo que você fizer não vai dar certo, fica aqui comigo, né? Não faz isso, fica em casa, não vai lá, não se exponha. Que vozes internas aparecem, parecendo vozes de cuidado, mas na verdade são vozes de superproteção ou de uma visão negativa do estar no mundo, numa forma de controle da sua vida, de trocar assim, olha, fique aqui na vida doméstica, porque o mundo é muito ameaçador para você, você não tem condições de enfrentar o mundo sozinha. Então observe a sua voz interna de proteção, se ela é positiva ou se ela é negativa. Isso é uma lição muito importante nessa jornada de Vasalisa, no desenvolvimento psíquico do feminino dela, né? Usando a intuição, que é um dos sentidos que a gente... É o grande sentido da mulher selvagem. O segundo ponto, eu consultando aqui as minhas anotações, porque realmente esse conto eu não quero perder nada. É o momento em que o que acontece? A Vasalisa, ela ganha outra família, né? O pai se casa com uma outra mulher, essa mulher já tem 2 filhas, e a Vasalisa entra para esse núcleo familiar aí, só que ela é rejeitada, ela é chamada de a estranha, ela é maltratada pela madrasta e pelas irmãs, ela é abusada, né? Ela tem que fazer todos os trabalhos domésticos. Então, essa lição, nesse momento, é de reconhecer o lado sombrio feminino. O lado ciumento, invejoso, manipulador, intrigueiro, que tem em todas nós, em maior ou menor grau. É muito importante que a gente consiga fazer o reconhecimento disso, para a gente conseguir mobilizar dentro da gente as forças que vão nos libertar dessa sombra que tá em nós e tá no outro também. Quando a gente consegue reconhecer na gente, a gente consegue lidar melhor com a sombra do outro e saber se proteger, né, dessa sombra, ou trabalhar em nós essa sombra e nos desenvolvermos e evoluirmos, né? E aqui nesse ponto também existe uma lição muito importante, que sabe qual é? É a seguinte: ser boazinha demais não garante que a gente fique bem. A Vasalisa, no conto, ela faz tudo que a madrasta pede para ela fazer, e as irmãs. Ela faz os trabalhos domésticos, né? Ela é tratada como uma empregada e ela não reage. Veja bem, ela é filha também. Onde é que tá o pai? Né? Esse masculino, ele também não tá maduro. Ele não se desenvolveu, porque ele não tá presente no núcleo familiar. É um pai ausente ou é um pai imaturo, que não sabe lidar com essas questões emocionais. Ele também não sabe lidar com o próprio feminino. Então a Vasalisa, ela tá ali à mercê desse feminino sombrio, e a única coisa que ela consegue fazer, ela tá muito imatura ainda, é tentar agradar, para ser aceita, para integrar essa família de fato. Só que isso só piora. Então ser boazinha é uma armadilha. Ela é boazinha para tentar ser aceita e incluída. Só que o que ela consegue é o quê? Ser maltratada. Então essa é uma grande lição desse conto no desenvolvimento psíquico do feminino, é entender, a partir de enxergar as sombras que existem, o lado sombrio, os defeitos, inveja, manipulação, ciúmes, controle, enxergar que isso existe em nós todos, e
e a partir disso se posicionar. Porque se você ficar só no mundo da fantasia, sendo a menininha que quer agradar a todos, o que vai acontecer? Você vai virar saco de pancada, que é o que aconteceu com a Vasalisa. Porque ela queria ser aceita por uma família que a rejeitava, né? Então, assim, é uma grande lição de desenvolvimento. E aí a gente vai, a partir de largar de vez a mãe boa demais, descobrir que ser gentil e boazinha não fará a vida florir, né? Aí o que a gente tem que encarar? O lado sombrio do feminino, né? Da família que a rejeita, entender e enxergar essas rejeições e compreender que a gente não pode agora passar a vida tentando agradar os outros a despeito do nosso bem-estar e do nosso lugar de direito. Isso é uma grande lição. Não dá para ser gentil ao invés de ser esperta. Isso é uma roubada. E na história da Vasalisa, ela fica só sendo gentil, ela não é esperta ainda, né? Ser você mesma e não ter medo de desagradar, sabe? Não dá para ficar querendo agradar todo mundo só para ser aceita, porque a recompensa da boazinha em circunstâncias opressoras é ser maltratada. Então, quando a gente percebe que o ambiente é tóxico, inóspito, desagradável pra gente, que nos rejeita, ser boazinha vai trazer o quê? Maus tratos, né? Boazinha demais, ou heroína, a que resolve tudo. No fundo, o que é a heroína que resolve tudo, que quer dar conta de tudo? Quer provar que pode, que tem valor e que por isso deve ser aceita e acolhida, né? Então, é isso. E olha, uma outra lição do conto. A Vasalisa, ela faz tudo para agradar aquela família, aquela pseudo-família que ela tem, a madrasta e as filhas, mas não adianta. Quanto mais ela tenta agradar e fazer tudo, dar conta de tudo, mais ela irrita o lado sombrio das mulheres, entendeu? E aí, o que o feminino negativo, no conto, suga tanto a Vasalisa, tanto, sabe? Maltrata tanto, que o que elas fazem? Elas vão lá e apagam o fogo. Apagam o fogo das lareiras, extinguem o nosso fogo de vida interno, né? O fogo interno fica extinto, porque elas querem a destruição mesmo, né? Daquele feminino frágil, imaturo. E aí o que sobra? Vai ter que enfrentar a floresta para ir atrás desse fogo. E o que vem? Solidão, frio, né? E aí, quando você tá nessa situação em que você já foi maltratada, em que o fogo se apagou, tá correndo risco de começar a ter deficiências, né, ausências, né, por a sua vida em risco, o que sobra? Sobra assim, bom, agora que eu já tô no fundo do poço, no magma, eu vou fazer qualquer coisa pra dar um jeito nisso. Bateu no fundo do poço, né? Não tem, o pai sumiu, a madrasta trata mal, as meia-irmãs tratam mal, né? Nem meia-irmã, as filhas da madrasta tratam ela mal, extinguem o fogo e o que sobra para ela? Vai lá você pegar o fogo na floresta, problema seu. A madrasta diz que não vai porque é mais velha e as filhas estão com medo, aí sobrou para Vasalisa. E aí só sobra ela isso, enfrentar a floresta, né? Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que ir lá na floresta encontrar a bruxa, a grande bruxa, Baba Yaga, que é a grande megera selvagem, né? Então, olha só, a gente vai ter que confrontar os aspectos sombrios nossos e da vida. Isso aí tem que acontecer. Não dá pra ficar presa na boazinha demais ou na heroína pra tentar agradar, pra ser aceita. Não vai dar. Esse caminho não funciona. Ou vai vir abuso ou vai vir exaustão. A gente vai ter que encarar a megera selvagem lá da floresta, entendeu? Que significa enfrentar também o nosso lado sombrio, e essa jornada, ela vai ser feita com a ajuda do feminino ancestral, né? Então agora é largar o coro das detratoras e mergulhar na floresta. Não tem mais como ficar e ser saco de pancada para todos, para sempre. Essa é a lição. Né? O lado sombrio nem quer mais, fala, não, olha, sai daqui, vai lá pegar o fogo, vai-se embora, né? Estão querendo se desfazer dela mesma, não adianta ficar ali presa, tentando se encaixar naquele quadradinho que não é dela, né?
Então, olha, essas são as duas primeiras lições desse conto maravilhoso, Vasalisa, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Isso é um conto da cultura da oralidade, né, popular, mas foi consolidado aí no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu vou ficando por aqui, eu vou deixar esse vídeo mais curtinho e aí a gente vai fazer mais outros vídeos falando dos próximos passos, das tarefas que Vasalisa tem que cumprir, tem que se lançar, né, nesse processo de amadurecimento psíquico do feminino. A próxima tarefa, já vou dar um spoiler aqui, é navegar nas trevas, que é o quê? Ir para a floresta sozinha, sem saber onde mora Baba Yaga, à noite, e tendo como guia apenas a boneca que a mãe deu, que é o legado do feminino ancestral, da sabedoria ancestral, que a Vasalisa aprendeu a manter alimentando essa boneca. Agora chegou a vez do grande prova dessa conexão de Vasalisa com essa boneca, que é quando ela vai ter que passar pela floresta para chegar na casa da Baba Yaga. Então eu vejo vocês até o próximo vídeo.